As pessoas estão entrando agora na sala e aí a gente já pode dar início. Então, eu me apresento aqui, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou médico nefrologista, atualmente vice-presidente da ABTO, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Em nome da diretoria da ABTO, é com muito prazer que a gente dá início a esse webinar que nós consideramos de grande importância para a atividade transplantadora de todo o país. E hoje é com muita alegria que a gente tem aqui nomes muito importantes dessa atividade profissional, da atividade de transplantes no país como um todo, e principalmente no momento de extrema dificuldade que a atividade de transplante vem vivendo no país. Nós sabemos já que o impacto, pelos dados do RBT publicados na semana passada pela BTO, foi talvez o maior impacto da história desde o início da atividade de transplantes. Nós vimos anualmente colhendo frutos de um trabalho bem feito por essa sociedade, dados de doações crescentes, de número de transplantes crescentes, mas infelizmente, como a gente esperava, nós fomos impactados. Fomos impactados de um tamanho menor do que imaginávamos, mas infelizmente fomos impactados. Mas é esse trabalho dioturno que todos esses profissionais realizam que vão fazer a diferença para que a gente consiga manter essa atividade funcionando para aqueles pacientes que tanto precisam de um órgão para poder continuar vivendo. Então, com muita alegria que eu convido a professora Janine Schimmer para moderar e apresentar todos esses convidados aqui essa noite para esse momento de discussão e apresentação da importância da enfermagem na atividade transplantadora do país. Boa noite, professora, seja bem-vindo ao webinar da BTO e, a partir de agora, vocês podem iniciar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Gustavo. Obrigado a todos e todas. Gostaria de dar boa noite, né? Claro, e em seu nome, Gustavo, e obviamente, doutor Iches, a gente gostaria muito de agradecer à BTO, à diretoria, por dar a oportunidade ao Departamento de Enfermagem de trazer o seu trabalho nos diferentes cenários da doação e transplante de órgãos. Você já fez a referência da importância dessa profissão, mas certamente nós teremos oportunidade hoje, é uma oportunidade única, nesse momento tão diferente de vida que temos, né? Essa situação de nós estarmos fazendo esse tipo de encontro virtual, por outro lado, ele teve esse valor de poder oferecer a oportunidade aos departamentos da BTO, a todos os colegas, que a gente possa se aproximar, e acho que nos aproximamos mais, e podemos compartilhar tantos conhecimentos que a gente tem tido mais recentemente, exatamente com o trabalho que a BTO vem desenvolvendo, e você, aqui em público, quero lhe dizer que, além de vice-presidente da BTO, você se mostrou um excelente jornalista, um excelente um talk show, maravilhoso, você tem sido brilhante, e eu queria te cumprimentar por isso. E, claro, a necessidade faz o ladrão, a necessidade faz o ladrão. Obrigado, Janine. Mas você tem sido muito gentil com as pessoas, muito fácil a sua condução, e acho que a BTO ganhou um novo ator aí nesse cenário. Que isso. Certo? Espero ajudar de alguma forma. Obrigado pelas palavras. Em seu nome, eu agradeço, então, toda a diretoria da BTO por a gente estar participando. Primeiro, eu queria dizer a vocês que esse webinar da enfermagem nos seus diferentes cenários, né, da doação e transplante de órgãos, é algo interessante, maravilhoso, e nós nos preparamos como departamento da enfermagem da BTO. Eu queria só dizer a vocês que o departamento de enfermagem da BTO é coordenado por mim e pela professora Patrícia Treviso, e conta com a professora Karina Dalsasso, a professora Neide Quiniz, a enfermeira e mestre Renata Leite, né? Esse é um departamento que tem já mais de 15 anos. Nós, dentro do departamento de enfermagem, ao longo desse período, nós sempre organizamos, né, com sucessivas gestões,
um encontro de enfermagem em transplante. Esse ano estaremos realizando o 16º encontro no Congresso Brasileiro da BTO, que acontecerá em outubro, né, em Brasília, e nós já sabemos que de forma virtual. Então, certamente que o departamento de enfermagem ele está consolidado dentro da BTO. Há muito tempo, desde o seu início, a BTO conta com o trabalho da enfermagem, né? E eu gostaria muito de salientar que nesse trabalho do departamento de enfermagem, um dos nossos papéis, inclusive, eu vou reforçar já nesse início de fala, é o papel de integrador. A enfermagem, as enfermeiras têm um papel importante de integrar as equipes. E o departamento de enfermagem da BTO, desde o seu início, sempre trouxe consigo os demais profissionais de saúde. Eles sempre participaram das temáticas, das mesas redondas, da organização do nosso encontro, né? Assim, as fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, odontólogos e todos os profissionais da área da saúde que não têm departamentos na BTO, a enfermagem os abrigou e fez dentro do departamento de enfermagem aquilo que ela faz na prática profissional. Eu queria dizer a vocês que a enfermagem, como categoria profissional, tem uma legislação muito consolidada, muito conhecida. A nossa prática profissional está legislada desde a década de 80, né? E, especialmente na área do transplante, já se somaram inúmeras resoluções. Em 2019, nós tivemos a resolução 611, que traz qual a atuação da enfermagem no processo de doação e transplante de órgãos, né? Em 2020, o COFEM, por intermédio do Departamento de Enfermagem da BTO, entrou com uma solicitação ao COFEM para que fizesse uma revisão dessa resolução, porque ela trouxe algumas dificuldades, né, no processo. Eu tenho certeza que o COFEM nos ouviu, tanto que montou uma câmara técnica para a revisão dessa resolução. Então, eu queria dizer a vocês que a enfermagem ela tem uma legislação que nos dá suporte, né? E a enfermagem faz algo que as nossas colegas aqui vão poder, cada uma delas, de forma muito sucinta, para que a gente possa debater mais, mas elas vão trazer qual é a prática profissional da enfermagem ao longo de todo esse processo. Verdadeiramente, a enfermagem faz a assistência por meio de uma das nossas ferramentas que é importante para a enfermagem, que é a sistematização da nossa assistência de enfermagem, a chamada SAI, né? É um instrumento legal que nós temos que desenvolver e registrar. Nós temos um papel importante na educação dos nossos pacientes, dos nossos familiares, da sociedade. Essa é uma atividade que a enfermagem faz, e faz isso muito bem, né? Muito bem, quando eu digo no sentido de que está dentro da formação da enfermagem, formar educadores em saúde, assim como nós trabalhamos muito já com pesquisa, e a BTO é testemunha nos seus congressos que, ao longo dos anos, nós temos recebido uma contribuição inestimável e enorme da categoria de enfermagem para o Congresso de Enfermagem, do Congresso da BTO, o Congresso do nosso encontro, propriamente dito, e o próprio Congresso Luso Brasileiro de Transplantes. Ao longo dessas décadas, a enfermagem tem sido uma grande contribuidora de pesquisas da sua prática profissional nesse processo. Além disso, não tem a menor dúvida que os enfermeiros sabem, sim, gestão e administração. Esse é uma ferramenta que a enfermagem faz e faz muito bem. Então, eu queria dizer a vocês, antes de passar para as minhas colegas, que nós trabalhamos em todas as fases do processo de doação e transplante. Da busca ativa, da notificação da morte encefálica, da entrevista familiar, da devolução do corpo, antes disso, da captação de órgãos propriamente dito, do contato com o receptor,
Além disso, antes, para ele ser um receptor, ele é inscrito numa fila, do qual a enfermagem tem um papel importante no ambulatório, inclusive na inscrição desses pacientes em lista, né? E, obviamente, no transplante propriamente dito, na área, no intraoperatório, no pós-operatório e ao longo da vida desses pacientes e de suas famílias. Então, se eu fosse dizer a vocês qual é o papel da enfermagem, em todos os cenários da doação e transplante de órgãos. E as nossas colegas farão agora aqui uma apresentação de forma, sim, sucinta, mas bastante esclarecedora, e eu vou começar com a professora Neide Quinis, da Silva Quinis, que é como disse o Gustavo, o doutor Gustavo falou muito bem, aqui nessa sala nós temos grandes especialistas e com longa experiência na área que nós estamos aqui discutindo. Neide trabalhou muito tempo, fez seu mestrado, seu doutorado, é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela conhece muito bem a área da doação propriamente dita, da entrevista familiar, e a Neide fará isso na sequência. Depois disso, eu vou introduzir a Renata, nossa doutoranda também aqui, supervisora do Banco de Olhos do Hospital São Paulo e doutoranda da Escola Paulista de Enfermagem, também estudiosa nessa área, que dará uma visão da captação, da doação e captação de tecido ocular, e na sequência nós ouviremos a professora Patrícia Treviso, que também tem toda uma formação acadêmica, mestrado, doutorado, e uma longa experiência na Santa Casa de Porto Alegre, né? Hoje ligada à Universidade da Unicinos, mas, não, troquei, né, Neide, mas depois você corrige. Na verdade, é no IPA, né, como professora, a doutora Patrícia, e assim a gente tem, ao final, a professora Karina Dalsasso Mendes, que é colaboradora nossa há muito tempo no departamento também, assim como as meninas, que é da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Então, eu vou introduzir Neide, por favor, faça a sua apresentação. E, meninas, muito tranquilas, porque a tecnologia nem sempre nos favorece. Às vezes pode dar algum ruído, mas eu tenho certeza, e aí eu agradeço todos os participantes que estão conectados aqui. Eu não consigo saber quantos nós temos, mas eu tenho certeza que o número de colegas, enfermeiros, profissionais de saúde de uma forma geral, colegas médicos, vários colegas estão participando aqui do nosso webinar. Então, com paciência e com tranquilidade, de um jeito muito tranquilo, vamos fazer de conta, e estamos na nossa casa, no Departamento de Enfermagem da VTO. Neide, por favor, faça a sua apresentação. Olá, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? É um prazer estar aqui nessa webinar, né, junto com as minhas colegas e com a minha mestre principal, a professora Janine, na qual eu tive a oportunidade de fazer o doutorado e pude me aprofundar ainda mais na questão do transplante, da doação e transplante, e me inserir no mundo da pesquisa. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu estou vendo que a gente já está com 107 participantes aqui, né? Como é bom estar com vocês e hoje à noite poder discutir, então, o papel da enfermagem no cenário, né, da doação e transplante. Eu acho que a gente tem uma participação muito grande nesse serviço, nesses processos de trabalho, e muitas vezes a gente acaba não tendo espaço para mostrar tudo o que a gente faz, né? Então, eu vou estar falando com vocês, discutindo um pouquinho, vou estar usando alguns slides, mas depois a gente também abre para perguntas, e eu vou, de uma forma bem breve, trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, dessa vivência no processo de doação de órgãos e transplantes, né? E, além dessa vivência prática que eu tive a oportunidade de vivenciar durante esses meus 18 anos na prática com doação e transplante, agora também um pouquinho como pesquisadora, né? Quanto isso pode contribuir para a gente estar agregando a nossa prática e aprofundando o nosso dia a dia, lá, auxiliando os nossos colegas e cada vez mais podendo tornar esse serviço com maior qualidade, desenvolvendo melhores práticas, cada vez com evidências melhores. Então, eu vou estar passando para vocês alguns slides aqui, a gente vai conversando um pouquinho, então, sobre o papel do enfermeiro nesse cenário aí da doação de órgãos e tecidos, né? Então,
para a gente poder iniciar, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação. E eu, além de ter essa vivência com a Unifesp, então, durante o meu doutorado, eu agora estou inserida na UFSC, faço parte do laboratório GIARTE, que é um laboratório de tecnologia, e tem me ajudado muito, né, além de desenvolver pesquisas, poder também estar desenvolvendo algum produto que a gente possa estar utilizando, então, no processo de doação e transplante, né? Como a professora Janine já colocou, eu acho que eu sempre falo para minhas filhas, eu sou da época, né? E as minhas filhas falam, mãe, a tua época não existe mais, né? Mas eu sou da época da doação e transplante que a gente não tinha legislação na enfermagem. Então, a gente padecia muito, era muito difícil a gente conseguir mostrar o trabalho da gente, a gente conseguir uma autonomia para poder desenvolver o nosso trabalho, né? Então, quando chegou em 2004 a resolução, apesar dela ser bem sucinta e não deixar muito claro alguns pontos ainda, mas para a gente já foi uma contribuição muito grande. Eu acho que já deixou muito claro para a gente, né, o que a gente poderia fazer na doação de órgãos e tecidos, né? E a gente já fazia muito, mas com a resolução isso nos dá respaldo de onde eu, como enfermeiro, posso estar pisando, né? Trabalhando com a equipe multidisciplinar, porque seja na doação ou seja no transplante, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, né? E aí nós tivemos aí agora em 2019 a resolução 611 que veio para agregar um pouco mais e detalhou um pouco mais até onde nós, enquanto enfermeiro, podemos ir, né? E eu tenho certeza que muitas das questões que estão na resolução, elas precisam ser revistas, mas tem pontos importantes que já estão lá, que nos auxiliam muito, em especial algumas atividades, algumas ações que a gente pode estar desenvolvendo, seja na validação do potencial doador, seja na manutenção desse potencial doador. Então, eu acho que, apesar de ter a necessidade de rever alguns pontos, mas ela já trouxe outros pontos muito importantes e hoje nós temos um respaldo legal para poder atuar nesse processo, né? E quando a gente fala, então, da questão do enfermeiro inserido no processo de doação de órgãos e tecidos, né? Eu sempre gosto de colocar esse tripé, né? Ou esses 3 eixos, como vocês acharem melhor. Nós trabalhamos com assistência, nós trabalhamos com gerenciamento e agora nós temos aí que nos últimos anos a gente tem uma gama de conhecimento e a gente tem que tentar usar essa gama de conhecimento para melhorar, né, o nosso trabalho no dia a dia, para nos apoiar, para nos trazer segurança e, além disso, para que a gente possa, então, estar abrindo novas questões e pesquisas aí para a gente poder, né, estar cada vez mais aprimorando. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, eu acho que é a questão do conhecimento. A gente já era de uma época que a gente trabalhava muito empírico. Hoje a gente precisa, né, aprofundar o nosso conhecimento, a gente precisa buscar parceria com outros espaços, não trabalhar somente na nossa instituição, mas buscar trabalhar com outros colegas, com outras parcerias, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Então, a gente precisa realmente estar desenvolvendo pesquisa. E, às vezes, eu fico pensando, quando eu começo a fazer uma busca para poder preparar uma aula ou me aprofundar um pouco mais, que tem muitos trabalhos parecidos e a gente pode aprofundar esse leque nosso, então, né, e trabalhar em parceria. Eu acho que isso é extremamente interessante, porque a gente vai estar trabalhando com outras realidades. E quando a gente pensa em criar uma tecnologia, um instrumento, uma diretriz, um protocolo, isso vai trazer essa ferramenta para a gente de uma forma mais consolidada, quando a gente trabalha com outras parcerias, né? É importante também que a gente esteja o tempo inteiro buscando, trabalhar por meio do conhecimento, por meio dessas novas evidências que estão surgindo, e a questão da elaboração, então, de guias, protocolos, diretrizes, né? Eu acho que a gente não pode mais trabalhar no achômetro, vamos dizer. A gente precisa ter diretrizes bem claras, protocolos, fluxos, né? Então, eu acho que o conhecimento, a pesquisa nos traz isso. E eu tive a oportunidade de fazer um master na Espanha em 2010 e foi muito interessante.
porque eu recém tinha saído da minha prática assistencial, e aí, quando a gente tinha um potencial doador, era uma loucura, né? Abrir um protocolo, aquele desespero, todo mundo correndo, todo mundo desesperado para não perder o potencial doador, porque eu sou da época que tinha muita perda de potencial doador. E aí, quando eu estava na Espanha fazendo master, que abriu um protocolo, eu falei, gente, agora vai começar a correria. E aí não tinha correria. Não tinha correria, era uma sincronia. Era uma sincronia. Por que era uma sincronia? Porque eles tinham protocolos, eles tinham diretrizes. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso e realmente não dá mais para a gente trabalhar pensando em qualidade, efetividade, segurança. A gente está aí agora trabalhando a biovigilância se a gente não tem protocolos claros, né? E aí, o conhecimento, a pesquisa, as evidências, eles também permitem que a gente possa estar criando novas tecnologias, novas ferramentas. A gente viu aí com a pandemia, né? Quantas ferramentas a gente pode estar utilizando. Então, não tem por que a gente não interagir e se comunicar, né? Se eu tenho dificuldade em fazer uma entrevista, de repente eu posso ter uma tecnologia que um colega possa me auxiliar, sei lá, quilômetros de distância, né? Então, acho que a gente tem que usar as tecnologias e elas hoje, elas estão aí disponíveis, o conhecimento permite isso, né? Bom, e dando tripé, dando continuidade ao nosso tripé, aí eu trago para vocês, então, as atividades assistenciais dos enfermeiros, né? E depois as atividades gerenciais. Então, nas atividades assistenciais, a gente tem um mundo grande que a gente trabalha, né? Seja desde a identificação da busca ativa, que eu vou estar pontuando em seguida, a identificação e validação do potencial doador. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande como enfermeiro, né? Seja fazendo um exame físico desse potencial doador. Então, quando a gente está fazendo um exame físico, nós estamos passando para a central de transplante ou para a OPO o nosso olhar. Eles não estão vendo esse potencial doador e eles vão repassar para a equipe transplantadora. Então, um exame físico é extremamente importante, uma avaliação detalhada, né? Uma conversa com a família para investigar alguma situação que possa ter alguma contaminação, algum risco de tumor, enfim, né? Então, a validação do potencial doador, a gente tem um papel fundamental enquanto enfermeiro aí. E trazendo um pouquinho também para manutenção, porque nós estamos, quando a gente fala validação e manutenção, a gente trabalha em paralelo, ao mesmo tempo que a gente está avaliando esse potencial doador, eu não posso deixar de lado a manutenção, que é extremamente fundamental, e a gente sabe que nós, enquanto profissionais enfermeiros, junto com os demais colegas, é claro, com o nutricionista também, porque é importante a parte nutricional desse paciente, com o fisioterapeuta, porque é importante que a gente mantenha, né, esse pulmão viável para doação. Então, a gente trabalha numa parceria muito grande na manutenção desse potencial doador. E a gente sabe que a gente precisa estar o tempo inteiro, porque esse é um paciente que a gente não tem mais o sistema nervoso central. Então, é uma manutenção que exige muito da enfermagem, é uma manutenção que exige um diferencial, um olhar diferencial, e para isso nós temos aí a sistematização do cuidado, né, que vem nos resguardando, que vem nos respaldando para a gente poder realmente ter um planejamento desse cuidado, um planejamento que a gente vá olhar para esse paciente, esse potencial doador, não como um ser, né, morto que está ali, que já encerrou, né, sua vida, mas sim como uma pessoa, como um ser humano, uma pessoa que foi um ser humano, né, e alguém que pode agora estar ajudando outras pessoas. Então, pensar nessa sistematização desse cuidado, pensar nesse planejamento dessas ações e intervenções direcionado para cada paciente, para que a gente possa ter uma qualidade desses transplantes posteriormente à doação, né? E aí, no acolhimento da entrevista familiar, então a gente sabe que esse acolhimento, essa entrevista familiar, ela não inicia somente no momento que eu vou falar para a família sobre doação de órgãos e tecidos, ela inicia muito anteriormente. Eu gosto de trabalhar muito com o modelo de Alicante, eu venho desenvolvendo pesquisas e eu venho tentando desenvolver produtos, né, que possam auxiliar nas entrevistas, sempre focados no modelo de Alicante. Eles utilizam o modelo do guarda-chuva, onde um lado, Alicante da Espanha, onde um lado, uma ponta do guarda-chuva é a comunicação da morte, e toda a cobertura do guarda-chuva
o acolhimento, o apoio emocional, e no outro lado do guarda-chuva, nós temos, então, a fala sobre doação de órgãos e tecidos. Então, a entrevista ela é muito complexa, gente, ela exige um planejamento muito grande, uma sincronia entre a equipe multiprofissional, né? E quando nós encerramos essa entrevista, seja ela positiva ou negativa, nós vamos continuar o acolhimento com essa família, mas se ela for positiva, nós temos aí todo esse acolhimento para estar desenvolvendo, toda essa logística para a gente estar organizando junto com a equipe da OPO, para os estados que têm OPO, junto com a equipe da Central de Transplantes, né? E é importante mencionar que a gente hoje desenvolve essas etapas considerando que nós temos um amparo legal, que antes a gente não tinha, né? E trazendo para o terceiro tripé, que é o tripé gerencial, então, dentro do tripé gerencial, nós temos aí a coordenação, né, do processo de doação dentro dos hospitais, o que é um processo bastante complexo, um processo bastante detalhado, um processo que envolve muitos profissionais e que, na maioria das vezes, é coordenado pelo enfermeiro. Nós temos a questão da coordenação também desse processo dentro das centrais de transplante, que a maioria das vezes também é realizado pelos enfermeiros e que ambos desenvolvem uma sincronia muito grande, seja o profissional que está no ambiente hospitalar ou na OPO com o profissional que está dentro da central de transplantes. Então, essa sintonia ela é extremamente importante e é um trabalho logístico muito extenso, né? Que envolve desde preenchimento de formulário, preenchimento de relatórios, e aqui eu queria chamar bastante a atenção de vocês, porque nós ainda temos uma fragilidade, nós anotamos, nós escrevemos pouco na enfermagem. E nesse processo é extremamente importante, especialmente quando a gente fala em melhorar esse processo, melhorar esse sistema. Se eu não tenho anotações, observações, relatórios, formulários escritos, eu não consigo avaliar o que pode ser melhorado, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em Santa Catarina e também em parceria alguns meses com o Paraná, trabalhando a questão de melhorar os processos, viabilizando a qualidade dos processos, né? E quando a gente vai para a prática para avaliar esses prontuários, né? Para a gente poder trabalhar, então, a questão da qualidade, a gente observa que a gente tem muito pouco anotações, muito pouco observações, né? E aqui eu quero reforçar para vocês que tanto as portarias como as legislações, elas trazem para a gente essa necessidade do registro, né? E essa necessidade da gente estar avaliando, acompanhando indicadores de qualidade, né? Indicadores de resultado, indicadores de desempenho. Então, quando a gente fala indicadores de resultado, indicadores de desempenho, indicadores de processo, isso só permite que a gente possa melhorar esse sistema. E quando a gente não tem essas anotações, a gente acaba, né, não conseguindo ver o que a gente pode melhorar. E é claro que tanto no tripé assistencial como no tripé gerencial, a gente tem o papel educacional e social do enfermeiro. Então, a gente desenvolve um papel muito grande educacional, né? Tanto na parte assistencial como na parte gerencial, ainda junto com as famílias, desenvolvendo campanhas, enfim. Então, a gente tem um papel muito grande nesse cenário da doação, do processo de doação de órgãos e tecidos. E, é claro, também, a gente tem aqui o cenário, né, da CIDOT, que muitos enfermeiros, muitas CIDOTs ainda são coordenadas por enfermeiros, muitas CIDOTs, a maioria são enfermeiros, a gente pode ter 1 ou 2 médicos, mas a maioria das CIDOTs ainda são enfermeiros, né? E o enfermeiro, então, dentro da CIDOT, ele tem todo esse papel aqui, desde desenvolver a busca ativa, essa busca ativa diária, onde a gente vai identificar esse potencial doador, a gente vai em busca desse paciente para iniciar o protocolo de morte encefálica junto com a equipe que é responsável por esse protocolo. Na sequência, nós temos, então, a questão da articulação com os profissionais para iniciar o diagnóstico de morte encefálica, notificar esse paciente à central de transplante ou a OPO, enfim, depende da estrutura de cada região do país.
A gente vai trabalhando com essa família já para poder interagindo com eles e organizar essa entrevista familiar, acolhendo. A gente vai organizando a questão de insumos para a logística, caso ocorra, né, a doação. Então, assim, são vários papéis que nós enquanto enfermeiro, nós desenvolvemos dentro da Cidot, hoje ainda somos a maioria, né? E eu não poderia deixar de pontuar, haja visto que eu sou uma grande defensora da questão da melhoria do cenário da entrevista familiar, né? A importância dessa assistência à família, né? Do planejamento dessa entrevista familiar. Eu não posso abrir uma porta de uma unidade de terapia intensiva, do serviço de emergência, e entrevistar essas pessoas para doação de órgãos e tecidos. Eu preciso ter profissional preparado, eu preciso ter um horário adequado, né? Qual é o melhor horário para a família? Não é para a gente, é para a família esse horário. Um local, eu já avaliei se eu tenho um local adequado. Gente, não vamos dizer que nós não temos um local adequado no nosso espaço, né? Eu já viajei o Brasil de norte a sul, eu tive a oportunidade de ficar algum tempo com o pessoal lá em Manaus, né? Que é uma realidade bastante diferente. Já tive a oportunidade de ficar na região Ceará, Rio Grande do Norte, enfim. Então, eu conheço algumas realidades, a gente pode adaptar, a gente pode ajustar isso para que a gente tenha um local adequado, um ambiente confortável para todos sentarem, né? Um profissional preparado para isso, como eu já mencionei, e quem são as pessoas que não estão presentes? Então, isso tudo tem que ser planejado, tem que ser organizado, com muito tato, com muito cuidado, como tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa assistência de enfermagem. Então, já finalizando a minha fala, né? Eu quero dizer que nesse processo de doação de órgãos, a gente tem muitos desafios. Um dos desafios é mostrar o número de enfermeiros participando do processo de doação de órgãos e tecidos. A gente não sabe, né, qual é a porcentagem de enfermeiros que a gente tem na Cidot, a gente não sabe qual é a porcentagem de enfermeiros que a gente tem aí na linha de frente, nas centrais de transplantes, né? A gente não tem essa porcentagem. Mapear, então a gente precisa mapear as nossas atividades, o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa mostrar isso, gente, né? A gente tem poucos estudos que mostram ainda o que nós desenvolvemos no nosso dia a dia na prática, né? Apresentar as contribuições que o enfermeiro vem fazendo para desenvolver esse aprimoramento, né? Eu sempre falo para os alunos, e agora para os alunos de mestrado, professora, mas dá trabalho desenvolver um projeto da prática assistencial, dá trabalho, mas é a única maneira da gente mostrar o que a gente realmente faz no nosso dia a dia, né? E colocar em prática as tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelos enfermeiros, seja tecnologias leves, duras, né? Ou tecnologias duras. E como oportunidade, né? O que a gente tem como oportunidade? O enfermeiro está presente em todas as etapas desse processo de doação de órgãos e tecidos, em todas as etapas do transplante, que depois a professora Karina vai aprofundar um pouco mais, com certeza, né? A gente tem o maior número de profissionais envolvidos nesse cenário, então ainda o maior número de profissionais da equipe multiprofissional é de enfermeiros, né? E na maioria dos serviços de doação, o enfermeiro, as Cidot ainda é um enfermeiro como coordenador, assim como gerentes técnicos da parte das centrais de transplantes, quando eu digo de coordenação do processo de doação. E aí a gente não pode deixar de falar também que a gente tem essa autonomia agora que a legislação nos trouxe como oportunidade, tá certo? Então, eu agradeço e me coloco à disposição para depois, no final, estar esclarecendo mais algumas dúvidas que assim surgirem. Muito obrigada. Passo agora para a professora Janine. Muito obrigado. Eu vou pedir para as meninas tentarem se ater um pouquinho mais no tempo e eu passo para a Renata, por favor, Renata, sua apresentação. Renata Fabiana Leite. Sua apresentação está na tela, só você entrar no modo tela cheia, por favor. Todos vendo? Perfeito, Renata. Segue. Obrigada, professora. Obrigada aos colegas que aqui estão, nossos colegas aí, mais de 120 participantes, sejam todos muito bem-vindos. Participe da nossa enquete que está aí. E vamos falar hoje, basicamente, vou complementar aquilo que a professora Neide já falou, mas um pouco mais específico, porque na nossa formação, de uma forma geral, nós somos muito focados na parte orgânica.
Esquecemos um pouco, a maioria das vezes, sobre os tecidos. E aqui eu estou representando todos que trabalham nos tecidos e vou pedir licença e falar exclusivamente sobre córneas e escleras. É algo importante porque todos não imaginam que a gente possa estar preservando literalmente as escleras, mas nós preservamos, ok? Aqui é apenas uma fotografia do que está acontecendo no mundo, né? E basicamente aqui do Brasil, até dezembro de 2020, como o Dr. Gustavo bem disse, saiu a RBT recentemente, na semana passada. Então, para os senhores terem uma ideia, aqui na nossa população, com mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos uma necessidade estimada de córnea de mais de 18 mil pessoas esperando por um transplante, mas infelizmente no ano passado, no meio da pandemia, drasticamente só pudemos atender mais de 7 mil pacientes. No nosso canto esquerdo, eu substituo a lista de esperança, né, a lista de espera, cadastro técnico por lista de esperança, justamente para a gente ter ideia de quantos estão aguardando para uma nova visão, uma nova oportunidade de ver um mundo diferente. Então, na fase adulta, no Brasil, temos mais de 15 mil pacientes e, infelizmente, as nossas crianças também estão compondo essa imagem com 442 pacientes na fila de espera. Dentro dos 25 estados que realizam o transplante de córnea, né, no ano de 2020, o estado de São Paulo ainda é o campeão, com mais de 2 mil transplantes, e Tocantins está caminhando, assim como muitos também estão caminhando com seus 5 transplantes, com uma boa evolução. Aqui, para a gente falar sobre a questão de tecidos, e principalmente de banco de tecidos oculares humanos, ou então organização de procura de córneas, ou banco de olhos, como preferir, a gente está ligado às duas instituições. Então, basicamente, além do que determina o governo federal, nós estamos também vinculados, né, à Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, no qual nós temos 500 bancos de olhos cadastrados no Brasil. No momento, temos mais de 20 membros dessa associação. E do lado direito, dentro do transplante da BTO, nós temos mais de 686 equipes cadastradas para a realização de transplante de córnea e implante de escleras, com 24 estados mais o Distrito Federal. E, aliás, eu quero agradecer porque a Ana está aí também. A Ana é a nossa secretária, braço direito, lá da Associação Pan-Americana de Banco de Olhos. Muito obrigada pela presença, Ana. Como bem disse a minha colega, nós temos uma legislação que acaba nos respaldando dentro dessa área, não só da parte orgânica, mas também da parte tecidos. Então, aqui eu compartilho com todos, né, a nossa lei-mãe, que é a 9434, de 97. Como bem disse a Neide, quando a gente começou, não tinha nenhum marco. E justamente esta lei é que acabou nos norteando para a nossa atividade atual. Por isso chamamos ela de nossa lei-mãe, né? Em contraponto, temos também a Portaria Consolidação número 4 de 2017, que reuniu leis, portarias e resoluções para tentar facilitar melhor a nossa linguagem e participar mais desse contexto de uma forma geral, tanto na parte de captação quanto na parte de transplante. Dentro do tecido, nós somos norteados por uma RDC na Anvisa, que é a 55, que até a data do dia 8 de março terminou uma consulta pública, onde todos os bancos compartilharam das suas necessidades para que a gente possa melhorar esse atendimento, melhorar a qualidade desse produto ofertado e, principalmente, saber a estrutura e a capacitação dos profissionais que trabalham nessa área. Temos também a questão do COFEM, que também está caminhando junto, e como bem disse a professora Janine, a gente está muito próximo do COFEM, porque após essa resolução, algumas coisas ficaram claras, mas outras ficaram bastante confusas. E a gente gostaria que isso ficasse mais esclarecido, para que a gente possa realmente atender não só todas as equipes que necessitam desse tecido, mas principalmente as famílias que queiram doar e as famílias receptoras. Aqui, para os senhores terem uma ideia, nós temos um guia, né? Esse guia de inspeção de bancos de células e tecidos, que é da Anvisa. Para a gente não ficar uma questão mais repetitiva, eu estou focando exclusivamente no tecido corneano. Aqui, os senhores veem que esse nosso instrumento,
de tecnologia leve, ele está aqui para a gente poder ter um norteamento, desde a parte administrativa, desde a questão estrutural, assistencial, gestão, né? E principalmente manutenção de todos os processos de uma forma geral. Eu convido a todos, se possível, se quiserem, acessar esse material que está disponível pela internet. E aí caímos em 2020. Em 2020 tivemos que nos reinventar, tivemos que sair da zona de conforto e realmente tentar resolver uma série de situações que, infelizmente, o Covid veio nos abater. Sendo assim, a Anvisa, junto com a PABO, junto com a BTO, sentaram e organizaram, porque, infelizmente, com a pandemia, as captações em pacientes com parada cardiorrespiratória tiveram que ser cessadas no dia 24 de março. E até então, como nós íamos fazer? Nós não sabíamos até então como deveríamos caminhar. E aí, depois de entender, compreender e estudar melhor esse vírus, chegamos a um outro marco, que é justamente a nota técnica número 80/2020, que foi publicada em setembro de 2020. A partir daí, nós tivemos ações extremamente fundamentais. Tivemos que elaborar protocolos assistenciais que envolviam a família, captação, processamento, armazenamento, liberação de tecidos. Além disso, nós atendemos literalmente do Iapoque ao Chuí. Tivemos que fazer exportações, exportamos dentro do próprio Brasil inúmeras córneas para que a gente pudesse atender aqueles que estavam nos seus prontos-socorros, necessitando seja de córnea ou mesmo de esclera. Elaboramos todos os novos instrumentos de registros, porque aí a gente, como eu disse, nós tivemos que nos reinventar. Capacitação de análise de prontuário. Hoje, a nossa equipe, assim como as equipes dos bancos de olhos, são especialistas nessa análise de prontuário, justamente para a gente poder ter uma avaliação mais minuciosa da história clínica atual e pregressa, social, vacinal, desse paciente que, infelizmente, veio a falecer, e a família tem um anseio de querer doar. E é justamente isso. Doando, você vai ajudar pelo menos 14 pessoas, né? E a capacitação dos nossos colaboradores nos usos dos EPIs. Aqui embaixo tem uma amostra do que a gente fez e o que a gente continua fazendo, para que os nossos colaboradores também tenham a segurança. Porque se ele se sente inseguro, ele não vai fazer um acolhimento adequado, ele não vai fazer o procedimento dele de forma tranquila, vamos dizer assim. Então, a gente quis garantir, antes de tudo, que nós somos parceiros, estamos juntos, como companheiros, um dos outros, fazendo um elo e ajudando no que é necessário, justamente para garantir a segurança e a qualidade de todo o material que é ofertado para o transplante e implante. E aqui, infelizmente, retrocedemos para meados de 1990, com os indicadores com uma queda abrupta, com mais de 52,7% das taxas de transplante de córnea. 7. E aqui eu finalizo mostrando para vocês justamente isso, né? Precisamos devolver a qualidade de vida para esses pacientes que, infelizmente, não têm uma boa visão. De uma forma muito sucinta, essa é a minha apresentação e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Renata, obrigado a você, obrigado a Neide, que te antecedeu, e aí eu passo a palavra à professora Patrícia Treviso. Patrícia, por favor. Clica na tela cheia. Deu, Patrícia. Pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Treviso. Quero dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui participando desse webinar com este time tão seleto, né, enfermeiras de referência na área do transplante tão competentes e que enobrecem tanto a enfermagem como a área. Então, eu vou falar sobre a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico.
A equipe de enfermagem que atua no centro cirúrgico, tanto na doação como no transplante, ou tanto na extração dos órgãos e tecidos, né, no explante, como no implante, no transplante, é composta do enfermeiro e do técnico de enfermagem. O enfermeiro, então, desenvolvendo, atuando tanto na área assistencial como na liderança, e o técnico de enfermagem na função de instrumentador e circulante de sala. O enfermeiro exerce diversas funções, e essas funções elas estão relacionadas tanto à assistência, gerenciamento e enfermagem, gerenciamento do serviço, educação, pesquisa, a gente pode detalhar várias delas. No processo de doação, junto à equipe multiprofissional, então o enfermeiro atua na recepção do corpo do doador, na organização e montagem da sala de cirurgia, junto à equipe de enfermagem, né, para a cirurgia de extração dos órgãos e tecidos doados, na organização dos materiais para perfusão e acondicionamento dos órgãos e tecidos doados, no acompanhamento da reconstituição do corpo e entrega desse corpo para a família doadora, e no contato contínuo com a equipe da Central Estadual de Transplantes. Isso, assim, ó, de uma forma muito sucinta, né? Que a gente faz muito mais do que isso. No processo de transplante, então, também junto à equipe multiprofissional, a recepção dos órgãos e tecidos doados, realizando a conferência das condições de acondicionamento, dos dados de doação, das informações sobre a doação junto à Central de Transplantes, realiza o contato com a equipe cirúrgica e anestésica, verificando quais são os materiais necessários, horário de início da cirurgia, detalhes, porventura, de cada cirurgia, reserva de sangue, contato com áreas de suporte, como, por exemplo, o banco de sangue, laboratório de análises clínicas, a unidade de internação de onde está vindo esse paciente, né? Onde ele foi preparado para a cirurgia, a unidade que ele vai na sequência, né? A unidade de terapia intensiva, entre outras. Realiza a acolhida desse receptor no centro cirúrgico, né? Que é um momento tão lindo, tão ímpar. Realiza a organização e montagem da sala de cirurgia junto à equipe de enfermagem, atua na organização da dinâmica da sala de cirurgia, organizando, então, as atuações do instrumentador, circulantes de sala, e o encaminhamento do receptor à unidade de recuperação, de modo geral, unidade de terapia intensiva. E nesta etapa, realizando uma função muito importante, que é a transição do cuidado, né? Que esta pessoa, esse paciente, ele continue sendo cuidado, né, com qualidade e segurança. Quais são os objetivos de todo esse processo? É prestar assistência com qualidade e norteada pela ética, com segurança em todos os processos, tanto para os pacientes como para os profissionais. E esse processo todo, como já ressaltou a Neide lá no início, é um processo que exige muita sincronia. São muitos os profissionais envolvidos, são muitas as etapas, muitas as atividades. Se não há sincronia, a qualidade pode ficar a desejar, e a segurança também. Toda esta atuação do enfermeiro, da equipe de enfermagem, ela deve ser integrada e interligada à equipe multiprofissional. Muito obrigada. Obrigado, Neide. Muito bem. Não tem jeito, Neide, te confundi, Patrícia. Não tem problema. É uma boa confusão, viu? De qualquer forma, eu te agradeço, e aí eu passo a palavra à professora Karina, e óbvio que ao final nós abriremos para os colegas que estão conectados. Nós estamos com 126 colegas, né, participantes, então realmente o nosso webinar aqui está fazendo sucesso desde já. Karina, por favor.
Boa noite a todos. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Karina. Sim, muito obrigada. Então, pessoal, boa noite para todos os presentes. Nós agradecemos muito a honra da presença de vocês. É uma alegria grande integrar esse seleto grupo para partilhar um pouco das reflexões sobre a enfermagem em transplantes. O meu lugar de fala é como uma enfermeira que trabalhou na coordenação de um programa de transplante de fígado. Hoje eu estou na universidade, contribuindo com pesquisas. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu queria aproveitar e agradecer a BTO pela oportunidade, a professora Janine, que é a nossa líder aqui dentro do departamento de enfermagem. E as minhas reflexões elas vão ser voltadas para o processo de transplante de órgãos sólidos, com enfoque principalmente no pré e no pós-transplante. Então, para tanto, eu achei relevante trazer aqui para a nossa discussão um pouco sobre a definição da enfermagem em transplantes, questões relacionadas sobre a atuação do enfermeiro, as suas responsabilidades nesse processo. Então, o papel do enfermeiro e a sua função no transplante, eles são diferenciados de acordo com a sua formação profissional, o cargo na instituição, o cenário de prática. Nós sabemos que centros diferentes e programas diferentes apresentam semelhanças e diferenças em relação à atuação do enfermeiro. Assim, é importante trazer a definição do papel desse profissional no transplante. O enfermeiro, ele provê um cuidado colaborativo como membro da equipe multidisciplinar. Ele enfrenta como grande desafio o cuidado de qualidade a candidatos, receptores e os seus familiares. Esse cuidado ele deve buscar a proteção, a promoção e a reabilitação da saúde dessa clientela. Como todas as minhas colegas trouxeram, né, deve ser pautado na sistematização da ciência de enfermagem e ter ações que envolvam o ensino, a segurança dos envolvidos e um cuidado eficaz. Sei que a figura do enfermeiro coordenador não é uma realidade em todos os programas de transplante do nosso país, mas é uma função relevante que eu gostaria de destacar. Então, aqui eu trago uma definição do enfermeiro clínico, que é aquele profissional que vai promover o cuidado direto ao nosso paciente, e o enfermeiro coordenador, que trabalha junto com o coordenador médico, né? E ele tem, além da função do cuidado, ele tem também as funções gerenciais. Ele funciona como um elo entre o paciente e a equipe. O ideal é que os programas de transplantes, eles tenham pelo menos um enfermeiro atuando nessa função de coordenador, ideal que tivesse um atuando somente no pré-transplante e outro ou outros que pudessem trabalhar no pós-transplante, voltado para o paciente numa etapa inicial, o paciente numa etapa a longo prazo, porque as complicações, né, as repercussões desse paciente, elas são um pouco diferentes. E é o que acontece no cenário internacional. Então, eu sonho que um dia nós vamos ter assim, os programas estruturados com coordenadores de diversas naturezas aí dentro dos programas. Não resta dúvidas que esse profissional ele precisa desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes especializadas, sem contar a necessidade do constante processo de aprendizagem, né? Então, além daqueles conhecimentos obtidos durante a graduação, né, que são comuns aqui, anatomia, fisiologia, etc., ter habilidades de comunicação, organização, gerenciamento, além de atitudes como empatia, capacidade de lidar com conflitos e sofrimento humano, elas são muito importantes. Destacando agora os elementos-chave da atuação do enfermeiro. Então, o enfermeiro, o ensino de pacientes, levando candidatos e receptores a aprenderem o significado de todas as mudanças fisiopatológicas, psicológicas e sociais que acontecem nesse processo, a necessidade de promover intervenções voltadas para engajar o paciente para mudanças de comportamento, principalmente adesão ao tratamento, uma vez que a complexidade e a duração eterna desse tratamento, ela impacta muito nas dificuldades de adesão ao tratamento desse paciente. Promover suporte buscando a todo momento planejamento e avaliação do cuidado, promover sistemas de apoio que visem os melhores resultados do transplante de órgão e implementar estratégias que levem à melhoria do cuidado. Além disso, a organização, o registro do cuidado prestado, né? Eu ainda vejo, como a Neide comentou, muitos profissionais implementam intervenções
né, como, por exemplo, estratégias educativas, e ainda não fazem o devido registro no prontuário. Né? Isso é muito importante para identificar, né, a atuação do enfermeiro nesse processo. Em relação à qualidade, nós estamos na era da qualidade, apesar da gente ainda estar um pouco atrasado em relação a países desenvolvidos, mas é muito importante que os programas pensem aí no controle da qualidade das suas ações. Estratégias para educação em saúde, só lembrando que ensinar é algo pontual, feito muitas vezes à beira do leito, e quando a gente fala em educar, a gente precisa ter em mente que exige mais tempo para o ensino acontecer. O enfermeiro é um colaborador entre os profissionais da equipe, e é importante também que ele realize pesquisas que sejam oriundas da prática clínica. Muitas vezes o excesso de trabalho acaba deixando pesquisas para outros contextos, mas é muito importante que os enfermeiros se engajem aí nessa questão. Eu peço perdão, eu sei que a letra ficou um pouco pequena, mas eu vou tentar trazer um pouco para vocês o que está escrito aqui. Então, eu queria destacar um pouco sobre as atividades clínicas do enfermeiro no pré-operatório. Então, a importância do papel do enfermeiro em preparar o candidato para o ingresso na lista de espera, para a realização do transplante, as consultas de enfermagem que conseguem identificar problemas de saúde e assim prevenir e auxiliar no tratamento de complicações, garantir a realização de exames clínicos laboratoriais, né? Então, muitas vezes as equipes têm um checklist validado, o enfermeiro implementa esse checklist. O enfermeiro também, em muitos programas, é responsável por convocar o paciente para o dia do transplante, acionar a equipe que vai para a captação, a equipe que vai para o transplante, além de auxiliar no preparo do pré-operatório imediato. No pós-transplante, a implementação da sistematização da assistência de enfermagem é de extrema valia para identificar e prevenir problemas, complicações no pós-operatório. Também aqui a importância do ensino, com foco especialmente para a alta hospitalar. A nível ambulatorial, a importância desse profissional em avaliar o grau de adaptação e reabilitação do transplantado, bem como o reforço do ensino, tão importante para o manejo das complicações após o transplante. Além disso, né, há também as atividades administrativas desse profissional, que também são de relevância para os programas de transplante. Então, esse profissional atua na documentação do processo de doação em transplantes, é responsável pela guarda e sigilo de informações do doador, de candidatos e receptores. Ele utiliza tecnologias da informação para organizar planilhas, arquivos, fazer gestão de pessoas, monitora a adesão do programa de transplantes com normas e regulamentos vigentes, providencia relatórios, faz coleta e armazenamento de dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes, pode até realizar atividades de marketing do programa, dentre outras. Então, a gente vê aqui nesses 2 slides que a atuação do enfermeiro no programa ela é bastante ampla, bastante abrangente e bastante importante para que os programas sigam adiante e tenham excelentes resultados. Diante do que eu apresentei, eu acredito que existem pilares essenciais para a sustentação da prática do enfermeiro no transplante. Essa prática, então, ela precisa ser baseada em evidências, né? Então, a gente saber utilizar resultados de pesquisa para aplicar na nossa prática clínica. A importância da educação no transplante, quando eu falo educação, eu não estou falando só educação do paciente, eu falo da educação de nós mesmos, enquanto profissionais. Em todo momento a gente está engajado com a aprendizagem ao longo da vida, com o treinamento das nossas equipes, de outros provedores da saúde. A importância dos princípios éticos e legislação em pesquisas, princípios éticos e legislação, que são muito importantes para a nossa prática segura, e as pesquisas em transplante. Tudo isso, esses pilares, levam à melhoria da qualidade, da prática e do processo de transplante. E aqui, para finalizar, eu gostaria de dizer tanto que a enfermagem tem feito a diferença nos programas de doação em transplantes do nosso país. Eu acho que, principalmente agora com a pandemia, a gente tem mostrado, assim, a nossa força. Então, assim, eu aqui me coloco como uma pessoa, assim, eu estou dentro dessa classe, mas, assim, eu admiro e respeito muito a minha classe, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente estar aqui apresentando para vocês
porque às vezes nem todos os profissionais têm em mente, né, o que o enfermeiro pode fazer e faz num programa de transplantes. Queria aproveitar para deixar algumas sugestões de leitura. Esses livros, eles são específicos para enfermagem e transplantes. Não sei se todos vocês conhecem. Aproveito para deixar aqui o meu contato. Será um prazer, né, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta em particular, eu teria o prazer em responder. E, Janine, eu não sei se eu posso apresentar o resultado final aí da nossa enquete. Pode, Karina, você foi dentro do tempo, eu ia te sugerir que aproveitasse esse momento, que você já entrasse com a nossa enquete, por favor. Ok. Depois a gente abre para os colegas que estão conectados. Ok, eu vou tentar parar aqui. Janine. Vocês me dão um feedback, se vocês vão ver a enquete aqui. Só um minutinho, que ela está em outra aba. Fica tranquila. Essa iniciativa de fazer uma enquete, ela realmente é interessante, porque ela suscita a participação, a possibilidade de ser mais interativo esse webinar, e eu sei que já deu um bom resultado. Karina, a hora que você conseguir, você joga na tela o resultado. Vocês estão vendo? Ainda não, Karina. Nossa, eu já joguei na tela? Já? Peraí, deixa eu ver se eu preciso parar a apresentação. E sim. E fazer... Peraí, só um minutinho. Acho que os colegas estão nos vendo, mas não estão vendo a tua apresentação ainda. Tá. E agora, dá para ver? Agora tá apesar que está tão pequeno aqui, nossa, não dá nem para enxergar o que está escrito aqui, né? Tá bem pequenininho, né, Karina? Nossa, não estou entendendo porque ficou desse tamanho. Ô, Jean, não sei se a gente poderia abrir para perguntas e depois eu volto aqui. Melhorou, abriu. Foi a internet, gente. Nossa, que susto, foi Josu. Bom, pessoal, olha só, a gente pensou em 2 perguntas, assim, que vocês poderiam usar em até 3 palavras e poderiam colocar até mais coisas. Tivemos aí 51 pessoas que participaram. Então, o que a gente está vendo aqui? Que esse grupo que está participando, ele vê, principalmente em enfermagem, olha a palavra maior que deu aqui, essencial. Ó, até me arrepia, nós somos essenciais. Que legal, gente, muito obrigada. Imprescindível, fundamental, sensibilidade, importante, gestão, assistencial, educação, acolhimento, humano, responsável, necessário, conhecimento, força. São algumas das palavras que vocês identificaram aí para definir o papel do enfermeiro na doação e no transplante. Muito obrigada. Vou passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi assim, dentre as atividades que a gente mostrou para vocês, né, de uma maneira geral, que o enfermeiro realiza, quais que vocês julgariam assim as mais relevantes para assistência na doação e no transplante? Então, vejam que aqui funciona como um termômetro. Então, a atividade que ganhou maior pontuação nesse grupo foi assistência direta ao doador, candidatos e receptores. Depois vem a prática baseada em evidências, depois o ensino e a promoção da saúde, junto com a realização de pesquisas científicas, depois a questão burocrática, né, que a gente apontou bastante aqui, que é importante para o nosso papel também, e a última questão aqui em relação a advogar para apoiar os nossos doadores, candidatos e receptores. Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Então, com isso, eu encerro a apresentação. Isso. Parabéns, foi ótimo, né? Eu acho que os nossos ouvintes aqui foi fantástico. Acho que é um reconhecimento e, de fato, uma importância. Eu gostaria que vocês pudessem se manifestar, mas a gente já tem uma pergunta aqui no chat, que é da Marisa, da Cidorte, de uma Cidorte, que pergunta: gostaria de saber como está a captação e transplante de pele para queimados. Qual das gurias que estão aí na captação que poderia responder? Neide, Renata, então mais Eu posso responder, se for o caso. Renata. Marisa, eu não sei exatamente da onde você é, mas muito obrigada pela sua presença.
Então, tanto a captação quanto o transplante de pele, com essa questão da pandemia, praticamente parou, né? Mas é importante que você saiba, né, que ele, como DMO, teve, né, o exame de RT-PCR realizado e se preencheu o critério, até então foi captado e até então foi transplantado. Nós não temos esse controle pela RBT, se vocês acessarem, nós não temos lá, porque teoricamente esse controle não está, não é vinculado diretamente, não é comunicado à RBT. Não sei se tem mais algumas informações, mas se você quiser algo mais preciso, você pode mandar um e-mail para a gente na BTO, que a gente faz o levantamento e te responde de forma mais precisa. Mas o que eu posso te dizer é que, infelizmente, teve uma queda abrupta. Não sei se a Neide quer completar alguma coisa. Posso complementar. Na verdade, a gente está... como é que é o nome da menina mesmo? Bom, enfim, na verdade, a gente está passando por um momento muito delicado e que a gente tem que ter muita cautela e muito tato, né? Se você for buscar informações de outros países, como que eles estão desenvolvendo, da mesma forma como o Brasil, houve uma parada muito grande e a orientação é que se sigam os transplantes realmente em casos essenciais, que realmente o paciente tem uma situação bastante delicada, que pode comprometer realmente a vida desse paciente nesse momento. Então, a situação da pele, assim como ossos, é uma situação que está bem parada, né? Em virtude de todo esse momento que a gente está vivenciando. Então, é um momento que, que a gente está tendo muita cautela, muito cuidado, não só para a pele, ossos, tecidos, mas também como múltiplos órgãos, né? Então, a recomendação é que realmente se siga o processo quando se tem muita segurança, quando se houve uma investigação muito grande, né? Quando realmente você tem total certeza de que esse paciente não teve nenhum contato, enfim, e não corre o risco aí de contaminar outros pacientes. A recomendação é essa, nesse momento, tá? Eu não estou vendo nenhuma nova pergunta aqui, mas eu percebo que tem um colega perguntando como é que a gente faz parte do departamento de enfermagem da BTO. Acho que a primeira regra, né, acho que é importante que vocês saibam, todos os membros desse departamento e de todos os departamentos da BTO, a primeira iniciativa é ser sócio da BTO. Então, essa é uma necessidade que as pessoas precisam ingressar na BTO, né? Nós podemos, inclusive, apresentar os membros que gostariam de se candidatar a isso. E aí, durante o congresso da BTO, a cada 2 anos, é feita uma eleição. As pessoas se candidatam durante o congresso, né, os membros que gostariam de fazer parte, e há uma eleição entre todos nós. Então, eu convido aos colegas que não são sócios da BTO, que se inscrevam na BTO, há um diferencial de inscrição para os colegas não médicos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, toda a categoria, né? E eu acho que é importante que se faça isso, até para nós fortalecermos o número de enfermeiros na BTO e dos outros colegas multiprofissionais, né? Não sei se tem alguma outra, eu não vi mais nenhuma pergunta. Tem uma outra pergunta, professora Janine. Neide, se você tem uma pergunta, por favor. Se há profissionais suficientes hoje na equipe de captação de órgãos e de processo de doação? Não sei se eu posso responder. Essa é uma boa pergunta, hein, Neide? Essa é uma excelente pergunta, por favor. Posso responder? Se alguma colega quer responder? Qualquer uma das colegas pode complementar. Na verdade, o que acontece hoje no Brasil, e eu acho que em muitas regiões ainda, o profissional enfermeiro fazer parte da equipe da CIDOT é um complemento, né? São raras as instituições de saúde que nós temos profissionais exclusivos para a CIDOT, porque os hospitais ainda, as instituições ainda não entendem a importância desse trabalho e muitas instituições não têm noção do valor, não só o valor social, o valor ético, enfim, todas as questões
relacionadas à ética e social, mas também o valor de custo que essa instituição acaba recebendo pelo processo de doação de órgãos e tecidos. Então, na maioria dos estados, e na maioria das instituições das CIDOTs, e na maioria com exceção das OPUS, a gente não tem profissionais exclusivos para esse trabalho. Isso é lamentável, porque acaba sendo, vamos dizer, um bico, né? Algo a mais que esse profissional enfermeiro que é da UTI, que é do serviço de emergência, ou que é de outro setor, ele acaba assumindo. Isso muitas vezes impede que esse profissional possa se especializar, possa melhorar, então, as suas habilidades, seja na entrevista familiar, seja na manutenção do potencial doador, possa desenvolver educação continuada. Então, a gente ainda não tem um número suficiente de profissionais e, lamentavelmente, os que a gente tem, muitas vezes, eles associam outras atividades. Por isso que a gente precisa cada vez mais mostrar o nosso trabalho, mostrar a importância, né, de sermos exclusivos para essa atividade e também mostrar para os gestores o quanto que eles recebem financeiramente por esse processo, porque a gente sabe que os gestores, eles trabalham com o financeiro. Então, a gente vai conseguir algumas barganhas com eles quando a gente consegue mostrar o retorno financeiro para eles ainda, tá? Não sei se alguma colega gostaria de complementar mais. Professora Janine, só ressaltando, ainda em relação a tornar-se sócio da BTO, a professora Bartira compartilhou aqui no chat o site, o link para o site da BTO, então ali podem acessar e lá tem mais informações. Eu vi que os colegas estão falando sobre dimensionamento, né, de enfermeiros para OPO ou para CIDOTs. Acho que a Neide foi bem clara. Acho que esse é uma defesa que deve ser feita no sentido de um desafio para a enfermagem e para a própria gestão de saúde dos hospitais, que a gente possa de verdade vir a ter enfermeiros exclusivos para CIDOTs. Isso mudará completamente o panorama tanto da busca ativa como da captação e todo o processo da doação de órgãos, mas certamente os processos de qualidade, os processos de biovigilância que a Neide se referiu, nós teríamos muito menos eventos adversos, quase erros, uma série de situações que ocorrem exatamente pelo um dimensionamento inadequado. E aí é um dimensionamento inadequado da enfermagem de uma forma em geral. E eu não posso deixar de falar que nesse momento de pandemia, né, a enfermagem, não só a enfermagem, mas nós estamos falando de nós aqui, a enfermagem nesse momento é uma das categorias que está exausta, o número de enfermeiros é insuficiente, o número de profissionais de enfermagem é insuficiente, o adoecimento e o óbito na nossa categoria foi a categoria que mais pessoas faleceram em consequência da Covid, né? Então, é um momento muito difícil quando a gente, em 2019, em 2020 especialmente, quando a gente começava a comemorar o bicentenário da Florence Nightingale e um projeto de enfermagem agora, para nós realmente formarmos mais enfermeiros para o mundo todo, nós nos deparamos com esse grande desafio dessa pandemia e os enfermeiros, mais uma vez, sofreram muito com o impacto dessa doença. Então, pensar em dimensionamento de enfermeiros para OPO ou CIDOT é algo que é um sonho. Não temos esse cálculo, certamente, né? Mas sabemos que é insuficiente, até porque as CIDOTs não têm, como disse a Neide, um colega que é a referência. Ele simplesmente tem mais uma tarefinha nos ombros que ele faz, sem nenhum complemento salarial, inclusive, é bom que se diga. Então, é importante a gente... essa é uma defesa que nós teremos que fazer como categoria, com o nosso conselho, com os gestores hospitalares, com o Sistema Nacional de Transplante, se nós quisermos falar de qualidade, boas práticas, né, e uma vigilância, segurança dos nossos pacientes, nós precisamos correr atrás disso. Não sei se entrou mais alguma pergunta aqui. Jean, eu queria fazer um comentário que a Cristina Oliveira colocou aqui no chat, eu achei super pertinente.
Ó, defendo uma disciplina de transplantes optativa nas escolas de enfermagem e medicina. E assim, eu queria assim, assinar embaixo esse comentário. Eu sei que é muito complicado, as universidades hoje têm trabalhado com um currículo mínimo, né, para a formação do enfermeiro generalista, e hoje a gente vê os alunos de graduação que buscam nas ligas acadêmicas a apropriação desse conhecimento, e é que até acabam buscando isso como vida profissional, porque eles conhecem, eles se encantam com o transplante, né? Porque realmente é fascinante. Você vê um paciente numa condição de saúde muito difícil e o transplante dá uma nova perspectiva de vida para ele. Então, assim, tem o relatório do Tribunal de Contas da União, que é antigo, né? Esse relatório que já falava da importância das escolas de saúde terem esse conhecimento, mas assim, o que a gente tem visto é cada vez os currículos se afunilarem mais, tirando mais as disciplinas, porque assim, a carga horária é muito grande, tem muitas questões envolvidas. Acho que também, Jean, não sei se você gostaria de fazer algum comentário, mas eu adorei esse comentário que a Cristina colocou aqui. Eu reforçaria, né, Karina, essa é uma grande discussão dos currículos de enfermagem. De fato, às vezes é considerada uma especialidade, né? Porém, é um conhecimento que a gente vem defendendo do ponto de vista da educação da própria sociedade, que deveria se iniciar lá nas escolas fundamentais e ensino fundamental, ensino médio, para nós pudermos discutir doação de órgãos, né, antes do transplante, como uma educação da sociedade. E, obviamente, que dentro dos currículos da área da saúde é de fundamental importância. Nós que somos professoras aqui há bom tempo, sabemos que nós fazemos isso dentro de disciplinas de enfermagem clínica e cirúrgica, ou dentro de bioética, dentro de ética, a gente faz um remendo dentro do currículo e consegue abordar a temática. Sim, como disciplinas optativas é uma tentativa, aqui no nosso campus, as duas escolas, a EPM e a EPE, a Escola Paulista de Enfermagem e de Medicina, tentam abrir essas optativas, mas ainda estamos longe dessa discussão. Mas eu não posso perder de falar sobre algo que a colega do Maranhão, se eu não perdi o nome dela, esqueci aqui, está muito longe, mas por favor me perdoe, a colega Poliana. Poliana, queria te dizer o seguinte, o Departamento de Enfermagem da BTO vinha se organizando para fazer o título de especialista dentro do Congresso Brasileiro de Enfermagem, junto com a ABEM, né, e com o próprio COFEM. Nós estávamos trabalhando, negociando essa possibilidade e, de alguma forma, fomos atropelados, inclusive, pela pandemia. Esse processo não andou, o próprio COFEM criou aquela resolução 611, que está em discussão. Então, é alguma coisa que nós, como Departamento de Enfermagem, temos no nosso front e nós pretendemos fazê-lo ou junto à ABTO ou junto à Associação Brasileira de Intensivistas, a ABM, né? Então, a gente vai tentar. Essa é uma possibilidade, é um diálogo a ser feito com a própria ABEM. Eu diria que a ABEM teve algumas dificuldades, nós sabemos, né? Em relação à eleição da própria ABEM, nós tivemos alguns contratempos. Então, assim, é uma questão política que nós resgataremos como Departamento de Enfermagem da BTO. Pode não ser na minha gestão, mas as colegas no próximo conselho, no próximo congresso, a gente deve rever isso dentro da BTO diretoria. Essa temática já foi abordada, mas nós precisamos fazer aqui um alinhavo, se é que se pode dizer assim, entre as entidades envolvidas para que haja o reconhecimento de especialista da forma que se faz, e eu posso falar disso porque sou também da ABENF, Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras, e isso é feito, tá? Eu acho que é isso. Eu realmente penso que não temos mais nenhuma outra pergunta aqui. Eu não sei se as colegas querem fazer uma finalização. Nós já estamos com 1h19, eu não sei se o doutor Gustavo ainda vai entrar para fazer um fechamento. Se ele não puder fazê-lo, nós mesmos podemos fazer aqui uma fala final. Eu passo a palavra a Neide, Renata e Karina, por favor, para que a gente faça uma fala final. E obviamente que a gente está recebendo uma série de elogios aqui e ficamos muito felizes com o número de pessoas conectadas. Por favor, Karina, quer começar por você, que você está aí na tela total? Eu estou do seu lado? Eu te vejo do lado, assim, engraçado. Bom, gente, eu queria, assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui, apresentando um pouco para vocês. Assim, a gente sabe
que o trabalho do enfermeiro no transplante é um trabalho que não tem limites, né? Acho que cabe a nós buscar o nosso aprimoramento, buscar a nossa aprendizagem aí nesse processo. Imagino que para quem começa um programa hoje, a situação hoje ela está muito mais favorável, né? Porque a gente tem residência na área, né? Como a Neide disse e a Renata também disse, na nossa época, quando a gente começou, não tinha nada disso. Né? Eu fui visitar outro centro para poder aprender o que o enfermeiro fazia no transplante. Hoje a gente tem livros sobre o assunto, a gente tem muita coisa, tem experiência, e o que a gente mais quer é que os jovens, né, as novas gerações venham, se encantem com o transplante também, para que a gente possa continuar esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, né? A gente vê assim, que realmente salvam vidas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Janine, minhas colegas maravilhosas, obrigada por compartilhar esse painel, esse palco virtual com vocês. Patrícia? Em primeiro lugar, agradecer... do departamento. Obrigada, professora. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e podendo ter essa oportunidade de falar para 127 participantes. Que alegria isso, que alegria. A enfermagem é um trabalho coletivo em que a gente preza pela qualidade da assistência, em que a gente preza pela qualidade em todos os processos. Qualidade, segurança. A área do transplante é uma área apaixonante, né? Acho que deu para perceber que todas nós somos muito apaixonadas pela área de doação e transplante. Então, acho que essa é a mensagem final e agradecer. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Renata? O que eu posso dizer é muitíssimo obrigada a todos por aqui estão, né, pelo nosso departamento, por aqueles que votaram em cada um de nós, acreditando que nós pudéssemos estar representando, sendo a voz de cada um na BTO e aonde quer que nós possamos ir. É muito bom ver nossos amigos, parceiros de estrada que aqui estão no chat, participando, como bem disse a Patrícia, foram 129, né? E por aí vão. E eu queria só complementar, porque a gente tem uma coisa chamada qualidade no nosso trabalho, ética no nosso desenvolvimento do nosso trabalho e a nossa responsabilidade social, não só como profissional, mas principalmente como cidadãos. Muitíssimo obrigada a todos e o que mais importante é estar disponível a aprender a aprender. Obrigada. Obrigada, Renata. Professora Neide. Bom, eu encerro a minha fala e agradecendo primeiro a BTO, né, pelo espaço. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço de poder compartilhar com os nossos colegas, conversar e dividir conhecimento. Agradeço a minhas colegas, né, aqui esse momento de troca de informações. Agradeço imensamente as 129 pessoas que estiveram com a gente aqui nesse momento, algumas pessoas bem distantes, né, eu vi aqui alguns nomes do Maranhão, uma parceira, a professora Elza, eu vi ela aqui se manifestando no chat, então obrigada a todos. E o encerramento não poderia ser melhor, mais feliz quando eu vejo a fala da Silvia aqui no chat, né? Sou enfermeira recente da OPA aqui do Acre e apaixonada pelo meu trabalho. Silvia, parabéns, eu amo trabalhar com doação de órgãos e tecidos, amo, e acho que é importante vocês se fortalecerem sempre junto com a gente e entenderem que vocês não estão sozinhos, por mais difícil que seja o trabalho de vocês, onde vocês estiverem, lembre-se que a gente está junto com vocês, à disposição, tá? Os nossos contatos estão à disposição, se precisarem de alguma ajuda, alguma situação que a gente possa estar acolhendo, discutindo com vocês e fortalecendo o trabalho de vocês na região de vocês, a gente está à disposição. Então, muito, muito obrigada a vocês e pelas colegas também nessa webinar. Muito obrigada. Bem, eu queria agradecer muito às colegas do departamento, acho que a gente fez um jogral importante para mostrar o trabalho da enfermagem, né, claro, mas certamente
Nós tivemos aqui conosco colegas de todas as áreas da saúde, certamente, né? Você, acho que foi Karina que lembrou, a gente hoje tem as especializações, as residências em todo o Brasil, né? E os residentes têm sido uma formação em serviço maravilhosa, que tem feito a diferença, com uma empregabilidade de quase 100% dos enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, farmacêuticos, psicólogos que têm se formado nas residências. Isso é fantástico, mostrando que o Sistema Nacional de Transplante precisa de pessoas qualificadas, né? Esse é um desafio. É um outro cenário, é um outro grupo de profissionais que hoje trabalham na área, né? Você tem razão, Neide, nós estamos com pessoas aqui do norte, sul, leste, oeste do Brasil, isso é maravilhoso, né? Isso nos oportunizou fazer essa fala e a gente agradece por demais a BTO por essa oportunidade. E convido a todos para que a gente se organize, se programe, porque nós estaremos realizando o 17º Congresso Brasileiro da BTO em outubro, né? E aí o nosso 16º Encontro de Enfermeiros do Transplante, e eu gostaria de ressaltar para vocês que desde o congresso passado de Campinas, nós temos trabalhado de forma integrada com a coordenação, o departamento de coordenação de transplante, o departamento de ética, né? E isso tem sido maravilhoso, porque transformou a temática desses 3 departamentos, que tem uma grande maioria de enfermeiros, de uma forma integrada, uma temática conjunta. Então, o Congresso Brasileiro de Transplante da BTO, né? E o Encontro de Enfermagem será junto, né? Ele será totalmente online, então os colegas que tiveram conectado, olhem para o site da BTO, comecem a prestar atenção, se houver trabalhos na área, possam submeter, né? E a gente terá o maior prazer de avaliar e nos encontrar virtualmente nesse congresso. Agradeço demais as meninas, né? Realmente todas aqui. Eu acho que a Silvia lá do Acre, eu adoro o Acre, adoro demais o Acre. Eu quero dizer a vocês, Silvia, que uma das coisas que move qualquer profissional da saúde é a paixão. Se ele tiver paixão pelo trabalho que faz, ele o fará bem. E na área da doação e transplante de órgãos, ele é fundamental, porque ele mexe com a emoção, mexe com o luto, mexe com a perda das famílias, mas ele também trabalha com o renascimento. Isso é uma alegria muito grande e os profissionais acabam se apaixonando. As meninas aqui são todas elas apaixonadas, trabalham muitos anos e militam, se é que a gente pode usar essa palavra de forma muito positiva, para a melhoria do processo de doação e transplante de órgãos. Obrigado a todos, todas que estiveram aqui presentes e conectados. Meninas, um beijo grande no coração de todos e que a gente se encontre em breve.